Boa noite, igreja, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus seja louvado, graças a Deus por estarmos aqui reunidos nesse dia, na casa do Senhor, para cultuarmos ao Senhor nesse dia tão importante. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo de número 6. 2 Reis, capítulo 6, nós vamos ler dos versículos 8 até o 23. Vocês sabem que amanhã seria o dia da reforma protestante, né? E até o pastor tinha pedido para que eu trouxesse um tema sobre a reforma protestante. Mas diante do quadro que nós estamos vivendo, eu acho que a cabeça do povo está em outro lugar, né? Então, acho que a gente deve trazer uma mensagem, uma reflexão para o momento que nós estamos vivendo atualmente. Mas eu não vou deixar de falar da reforma rapidinho. Passa o slide para mim. Eu queria mostrar para os irmãos, isso aqui chama-se Mont Blanc, lá na Suíça. É o famoso Mont Blanc, que é Monte Branco, né? Quando a gente está chegando na Suíça, pode passar. E aqui é a Suíça. Nós estivemos lá, e aqui é a escola de Calvino, onde Calvino dava aula. Aqui é Genebra, né? Ela é bonita porque ela é cercada por um rio, né? Pode passar. Aí é a escola de Calvino, onde ele formava pastores, né, missionários, que enviava para o mundo todo. Muito bonito, tem lá até hoje, pode passar. Aqui é a famosa, aqui a direita, né, a direita aqui, é onde, a porta de onde Calvino se reunia com os grandes teólogos da época, que viam viajando e chegavam em Genebra, eles se reuniam ali e oravam. Aqui é a igreja de Calvino, olha que igreja linda, né? Pode passar. No interior, aqui é a cadeira onde Calvino tomava as decisões dele. Ali é o púlpito, onde Calvino pregava. Na verdade, ele pregava lá em cima. Aqui pode passar, o interior da igreja, uma igreja muito linda, muito bonita, pode passar. Lá dentro, tá vendo? Ó? Pode passar. E aqui do lado de fora, a igreja. A igreja muito bonita, pode passar. Aqui é um memorial da Reforma Protestante. Ali nós vamos ver os 4 reformadores, eu não sei se eu lembro de cor aqui, mas é Ulrich Zwinglio, Calvino, não sei se... Eu não lembro, John Russell, são os 4 que tem ali, de cabeça eu não lembro direitinho não, mas ali é o memorial, muito bonito também, pode passar. E aqui são vários reformadores que ajudaram, cada um ali, e ali do lado tem os dizeres, mostrando o que cada um fez, lá em Genebra, pode passar também, os memoriais, ali é o memorial da reforma. Calvino seria esse maior aqui, ó, o maior ali. É muito bonito, muito lindo, mas também muito triste por ver que Genebra se desviou, né? A Suíça se desviou dos caminhos do Senhor. Então a igreja de Calvino hoje está lá, quase não tem culto, se torna um lugar mais de encontro de shows, de teatro, essas coisas. Então é muito triste, muito triste. Mas eu gostaria, é bom para os irmãos lembrarem, né? Isso aqui deixa para depois, isso aqui é para o final. Isso aqui é para o final. Para os irmãos verem como que a reforma é importante para Genebra, né, e foi importante para o mundo. Mas eu gostaria de trazer para os irmãos nessa noite um tema que é Vendo o Mundo com as Lentes de Deus. E para isso eu convido os irmãos a abrirem a palavra em 2 Reis e acompanhar a leitura do texto aí para mim. Acompanhe aí para mim, irmãos. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal e tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali.
o rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peste essa gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens, para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás, fere aquele que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor venha falar poderosamente às nossas mentes, aos nossos corações, venha se revelar a nós os teus desejos, as tuas vontades, para que venhamos a ser transformados, Senhor, por Ti. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia do Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Vai tirando qualquer coisa que venha desviar, Senhor, do entendimento da Tua palavra, para que nessa noite haja entendimento, haja conforto, haja consolo, haja salvação. Senhor, tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia de mim, usa-me conforme o Teu querer, que da minha boca saia somente aquilo que o Senhor deseja. É para a honra e glória do Teu santo nome que eu oro, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você continua com a sua Bíblia aberta aí, para a gente poder expor o texto. Queridos, nos versículos de 8 a 14, o texto está nos dizendo que houve guerra entre a Síria e Israel. E o rei da Síria fazia planos, armava armadilhas para pegar o povo de Israel de surpresa. Só que algo acontecia. Todos os planos do rei da Síria eram frustrados. E o rei da Síria ficou com a pulga atrás da orelha. O que está acontecendo? E como a gente sabe, né, que em toda guerra tem espião, ele começou a desconfiar que tinha um espião dentro do palácio. Então ele vira para os seus servos e fala assim: quem de vocês está falando para o rei de Israel dos meus planos? Porque toda vez que eu faço uma armadilha, toda vez que eu armo alguma coisa, o rei de Israel chega e fica sabendo e não acontece nada. Ele se salvou 2, 3, várias vezes das minhas armadilhas. Então um dos servos falou assim: Senhor, de jeito nenhum, não há ninguém aqui traindo o Senhor. Mas o que está acontecendo é o seguinte: tem um homem chamado Eliseu, que tudo que o Senhor fala e planeja lá no seu quarto de dormir, ele fica sabendo. É lógico que aqui era o próprio Deus que revelava a Eliseu. Falava para Eliseu
todos os planos do rei da Síria. E quando ele falava para Eliseu, Eliseu contava para o rei da Síria e falava assim, ó, não vai por esse lugar e por tal lugar, porque o exército sírio está ali, se vocês forem por ali, eles vão te pegar. Então eles eram salvos antecipadamente pela revelação que Deus dava para Eliseu. Quem era Eliseu? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós sabemos que Eliseu foi um grande profeta do Antigo Testamento. Eliseu foi discípulo de Elias, que já era um grande profeta. Aquele que não passou pela morte, mas foi transladado num carro de fogo. Aquele que chegou a enfrentar todos os profetas de Baal, que já era um profeta de grande poder de Deus. Mas Eliseu, quando fez um pedido para Elias, ele falou assim, ó, quando o senhor se for, eu quero o poder dobrado do seu espírito. E foi concedido isso para ele. E Eliseu era um homem de grande poder, poder de Deus, ao ponto de fazer maravilhas. Quando você lê o livro de 2 Reis, que narra a história de Eliseu, Eliseu fez grandes maravilhas. Ele chegou a alimentar 100 homens com 20 pães. Ele fez flutuar um machado. Ele ressuscitou uma criança. Ele trouxe a paz, o que aconteceu aqui. Ele fez grandes milagres. Grandes milagres. Era um homem cheio do poder de Deus. Esse era Eliseu. Mas aí o texto vai nos dizer, irmãos, alguma coisa interessante. O rei, ao ficar sabendo que era Eliseu que dedurava, que era o dedo duro, que era o espião, o que ele fez? Ele pegou e mandou um exército enorme e perguntou assim, onde é que Eliseu está? Ele falou, um dos servos disse assim, ele está em Dotã. Dotã era uma cidade que ficava a 16 quilômetros da capital de Samaria, nas montanhas de Samaria. E ele, que era a capital do reino de Israel, que era esse reino que os sírios estavam guerreando. E ele falou assim, então mandou um exército lá de noite. E de manhã, bem cedinho, quando o servo de Eliseu acorda para ir fazer suas tarefas, a cidade já estava toda cercada por um exército enorme. Um exército enorme foi lá para buscar um homem, que era Eliseu. Agora temos uma coisa interessante aqui, irmãos. Olha que coisa interessante. Eliseu não sabia dos planos do rei? Por que Eliseu não foi embora? Por que ele ficou ali? Porque Eliseu conseguia ver o mundo. Ele conseguia ver aquilo que nós não conseguimos enxergar com os olhos humanos. Aquilo que nós só conseguimos enxergar com os olhos espirituais, aquilo que nós só conseguimos enxergar com as lentes de Deus. Eliseu era esse homem, ele via o mundo com as lentes de Deus. E quando nós olhamos para as nossas vidas, irmãos, não há diferença do que acontecia naquela época do que acontece hoje. Israel estava em guerra, nós também estamos em guerra, irmãos. Só que a nossa guerra é diferente, a nossa guerra é contra esse mundo espiritual, é contra a carne, é contra o pecado, é contra o diabo e suas hostes, mas nós estamos em guerra. Assim como Israel estava em guerra, nós também estamos em guerra. E se nós queremos entrar neste mundo, nós precisamos da lente de Deus para enxergarmos as grandes verdades de Deus para as nossas vidas. E através do texto que eu acabei de ler, irmãos, o texto vai nos mostrar algumas perguntas que precisam ser respondidas. E através destas respostas, nós vamos chegar às grandes verdades de Deus, que nós só podemos enxergar com as lentes de Deus. Então vejamos agora, quais são as primeiras perguntas? As primeiras perguntas, elas estão nos versículos de número 15 a 17. Olha aí o que está escrito aí. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles.
Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. De repente, o servo vê a cidade de Dotã toda cercada por um exército numeroso. Então ele entrou em desespero. E aqui surgem as primeiras perguntas. Se Eliseu sabia de todos os planos do rei, por que ele não fugiu? E mais, por que ele pediu que Deus abrisse os olhos do servo e mostrasse o exército? E mais, por que ele não usou aquele exército para destruir o exército sírio? Ele não pediu para o exército de Deus destruir o exército sírio. Ele apenas mostrou ao servo que havia um exército ali. Por que isso? Essa pergunta precisa ser respondida. O que nós vemos aqui no texto, irmãos, é que o servo entrou em desespero. Ai, meu Senhor, que será de nós? Queridos, o medo descontrolado é inimigo da fé. É inimigo da fé. E Eliseu era um homem que enxergava esse mundo com os olhos e com as lentes de Deus. E essas lentes e esses olhos são os olhos da fé. Eliseu enxergava isso. Então, queridos, por que ele abriu os olhos? Eliseu pediu para que Deus abrisse os olhos, para mostrar que Deus está no controle de todas as coisas. O nosso Deus, irmãos, é soberano. O nosso Deus é misericordioso. O nosso Deus é todo-poderoso. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. Quando nós olhamos para o povo de Israel, quando saía do Egito, fugindo do exército de Faraó, de repente se defronta com o Mar Vermelho, não há saída, na frente um mar, atrás o exército querendo pegá-los. E eles não sabiam o que fazer, não havia saída, não havia mais esperança, eles estavam desesperados. Então o que Deus fez? Abriu o mar, mandou um vento, o mar se abriu, o povo passou a pé enxuto e se salvou. O exército do faraó veio, tentou passar, Deus cessa o vento, o mar fecha e mata todos. Deus está mostrando para Moisés, irmãos, e Deus está mostrando para aquele servo, que eu controlo os ventos, eu faço o sol parar, eu dou a vida e tiro a vida, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ninguém pode contra mim, eu sou o Senhor, eu controlo todas as coisas. Nós precisamos crer nisso, que Deus está no controle de todas as coisas. E a segunda pergunta, ou algumas mais perguntas precisam ser respondidas, estão nos versículos, queridos irmãos, de número 18 a 20. Acompanhe aí comigo, por favor. Nos versículos de número 18 a 20, e como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. Feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Olha que coisa interessante, irmãos. Eliseu mostrou para o seu servo que havia um exército ali. E de repente, aquele exército sírio avança contra Eliseu para prendê-lo. E aquele exército celestial todo ali cercando Dotã.
Mas Eliseu não ora para que Deus mandasse que o exército celestial guerreasse. Ele faz outro pedido. Ele pede que Deus cegasse os olhos do exército sírio. E Deus cega. E a cegueira aqui, irmãos, é a mesma cegueira que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra. É chamada de cegueira noturna, cegueira que é aquela cegueira que você, quando sai de noite no escuro, você vê, você está enxergando, você não está cego, mas você sai de noite no escuro e não enxerga nada. Você vê, mas não vê. É essa cegueira. É como se eles estivessem num breu total e não conseguissem enxergar nada. E era essa cegueira daquelas pessoas. Então eles ficaram cegos. E então, como eles ficaram cegos, eles começaram a perguntar assim, onde está Eliseu? Onde está Eliseu? E Eliseu chega e fala assim, olha, a cidade que vocês querem ir não é essa aqui não, é outra, eu vou guiar vocês. Aqui é uma estratégia de guerra, tá, irmãos? Eliseu usa uma estratégia de guerra para levar o exército até a capital, que é Samaria. E ele leva aquele povo até Samaria, a capital do exército, do Império de Israel. E aqui surgem algumas perguntas. Por que Eliseu cegou, pediu que cegasse o exército? E mais, por que ele levou até Samaria? Porque Eliseu queria mostrar que a vitória vem de Deus. A vitória não vem do rei de Israel, não vem do exército de Israel, não vem do braço do homem, a vitória vem do Senhor. É o Senhor quem nos dá a vitória, irmãos. É Ele quem guerreia por nós. Nós podemos achar que estamos derrotados. Nós podemos achar que Deus nos abandonou. Nós podemos achar que estamos cercados pelos nossos inimigos e que não tem saída. Mas Deus dá a vitória ao seu povo. Nós precisamos crer nisto. E quando nós olhamos, irmãos, para o texto, é isso que Deus está mostrando para o povo de Israel. E quando eu estive lá em Israel, agora recentemente, e lá não sei se os irmãos sabem, em 6 de outubro de 1973, houve a famosa guerra de Yom Kippur. Essa guerra, vocês sabem que Israel havia sido formado em 1948, o Estado de Israel, e de repente em 1973, 6 de outubro de 1973, se levanta o Egito e a Síria contra Israel. Era o tempo da Guerra Fria. Vocês lembram que na Guerra Fria eram os Estados Unidos e a Rússia. Quem estava do lado dos Estados Unidos era protegido pelos Estados Unidos. Quem estava do lado da Rússia era protegido pela Rússia. E Israel estava do lado dos Estados Unidos. Egito e Síria do lado da Rússia. E o que a Rússia fez? Deu para eles mais de 2.000 tanques soviéticos de última geração. E naquele dia, no dia de Yom Kippur, que era um feriado nacional, as pessoas estavam comemorando nas suas casas. O centro de inteligência de Israel falhou e não previu aquele ataque. E de repente mais de 2.000 tanques começam a invadir Israel. E eles começam a invadir pelas colinas de Golã, porque as colinas de Golã eram um território que foi anexado a Israel na Guerra de 6 Dias. Quando houve a Guerra dos 6 Dias entre Israel e Síria, Israel venceu e anexou aquele território que pertencia à Síria, anexou a Israel. Ali era uma porta de entrada para dentro de Israel. Então, se o exército sírio e o exército do Egito dominassem as colinas de Golã, eles conseguiriam entrar dentro de Israel. Depois de 4 dias de guerra, irmãos, sobraram apenas 3 tanques israelitas. Quando faltava 600 metros, 300 tanques sírios estavam para chegar perto dos 3 tanques de Israel. E de repente algo acontece. Aqueles tanques param e começam a dar marcha ré. E vão embora. Ninguém ficou sem entender.
Ninguém entendeu o que aconteceu. O que está acontecendo? A guerra acaba, Israel vence. Então foram perguntar para o general sírio: o que aconteceu? Vocês estavam com a vitória nas mãos. Eram 300, 200, 300 tanques contra 3 tanques. Vocês estavam 600 metros da vitória. E ele disse assim, o general sírio disse assim, quando nós estávamos chegando perto, nós começamos a ver anjos em cima dos tanques de Israel. E de repente uma mão fez assim: pare e volte. E o general disse assim: quando Deus manda parar, a gente para. E quando Deus manda a gente voltar, a gente volta. Deus deu a vitória a Israel. É Deus quem nos dá a vitória, irmãos. É Deus quem dá a vitória ao seu povo. Porque Deus é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor dos exércitos. É Ele quem guerreia por nós. E a vitória não vem de nós, irmãos. A vitória vem do Senhor. Agora, outras perguntas que precisam ser respondidas. Elas se encontram nos versículos de número 21 a 23. Nos versículos de número 21 a 23, diz o seguinte: quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirá. Fere aquele que fizeres prisioneiro com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Queridos, o rei de Israel, provavelmente Jorão, de repente, ele toma um susto. De repente ele vê aquele exército todinho ali, dentro de Samaria. E ele falou assim: olha, isso aqui, estou entregando um banquete na minha mão, o que eu faço com esse povo? Virou para Eliseu e falou assim: feri-los-ei, acabo com eles. E quando ele chama Eliseu de pai, é porque ele reconhece que o que estava acontecendo ali era obra divina. Por isso ele chama Eliseu de pai. É Deus que estava no controle de todas as coisas. E mais, ele vira para Jorão, o rei, e fala assim: olha, você não vai feri-los. Quando você fizer isso com sua espada e com seu arco, aí você faz. Mas o que está acontecendo aqui não é obra sua, é obra de Deus. E você não vai feri-los. Você vai dar um banquete para eles e vai despedi-los em paz. E aqui surge outra pergunta: por que Deus fez isso? Por que Eliseu não permitiu que o exército fosse destruído? Porque Deus queria mostrar para aquele povo que é Deus quem nos dá a paz. Porque aquele ato de dar um banquete para o exército e despedi-los em paz, trouxe paz para Israel. Trouxe paz para Israel. É Deus quem nos dá a paz. A verdadeira paz vem de Deus. Deus é o Deus da paz. Agora, irmãos, olha que coisa interessante. Quando nós olhamos para o texto, todo esse texto tem uma conotação cômica. Pare para pensar direitinho. Eliseu sabia dos planos do rei. Ele sabia, e o rei manda um exército ir atrás dele. E Eliseu nem deu bolas. E mais, quando aquele exército avançou contra Eliseu, Eliseu falou para eles ficarem cegos. Agora você imagina, irmãos, um exército enorme, cego, cada um indo numa direção, e mais, Eliseu guia aquele povo. Imagina um indo para um lado, o outro para o outro, e Eliseu tentando cercar todo mundo, vem para cá, e guia eles 16 quilômetros. E quando chega em Israel, Eliseu pede para que abra os olhos daquele exército, e de repente ele abre os olhos, ele se vê perdido, sem entender. E depois ainda despede eles,
em paz. Quando eles chegam, imagina eles chegando para o rei da Síria e falando: o que aconteceu? Você imagina a cena, tendo que explicar para o rei: rei, aconteceu o seguinte, aí não pode fazer nada, a gente aconteceu isso, pelo contrário, nós ainda fomos poupados de sermos mortos. A cena toda é cômica, irmãos. Sabe por quê? O Salmo 2, versículos de 1 a 5. Salmo 2, versículos de 1 a 5, diz assim. Coloca na tela para mim, Salmo 2, versículos de 1 a 5. O que diz o salmista? Porque se inflamam os povos, porque se inflamam os gentios. Olha lá, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Essa cena toda, irmãos, é hilária. Sabe por quê? Porque nós temos medo, nós ficamos com medo, mas Deus ri dos nossos inimigos. Deus tem gargalhada, porque o que é os nossos inimigos, o que é os nossos problemas, o que é as lutas, o que é as dificuldades, o que é as doenças, o que é o diabo diante de Deus, ele não é nada. O nosso Deus é todo poderoso, e Deus ri da gargalhada. A gente não, a gente chora, a gente fica com medo, a gente fica tremendo, mas Deus ri, porque tudo está nas mãos do Senhor. Basta Ele querer. E queridos, eu, desde os meus 16 anos, eu não enxergo bem. E eu lembro que eu fui chamado, para servir o exército, não, fui fazer lá o alistamento militar, e eu não queria servir o exército, naquela época eu não queria. E eu ficava assim: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não quero servir, eu não sabia o que eu ia fazer, não sei o que eu ia fazer. E de repente o capitão lá, não sei lá, me botou num quarto lá e falou assim: vamos fazer um teste aqui oftalmológico. Aí me colocou lá e falou assim: olha, lê para mim o que está escrito naquela parede. Aí eu virei para ele e falei assim: que parede? Aí ele falou: você não enxerga não? Eu falei: não enxergo não. Eu falei: então está dispensado. Deu um X assim, vai embora. E recentemente, irmãos, a minha visão tem piorado, e recentemente eu não estava enxergando direito. Então eu fui numa ótica, e lá tinha uma tecnologia, eu não sabia que tinha essa tecnologia hoje, né? Faz um computador, mede, não sei o que lá, para onde você olha, para onde você vai, onde vai sua direção, uma tecnologia maravilhosa. E eu lembro que era, quando eu recebi o óculos, é como se eu estivesse enxergando em Full HD, agora eu estou enxergando em 4K. Então agora eu estou enxergando bem. Irmãos, é a mesma coisa quando nós começamos a enxergar o mundo com as lentes de Deus. Se nós temos as lentes de Deus, nós vamos enxergar esse mundo de uma maneira sobrenatural. E nós vamos ver que Deus está no controle de todas as coisas. E nós podemos descansar nisso. E o texto vai nos mostrar algumas aplicações, irmãos, que nós precisamos aprender aqui. Primeira aplicação. Se Deus está no controle, irmãos, isso não nos livra de turbulências. A nossa vida é como um carro. É como se nós estivéssemos num rally. E às vezes você passa por buracos, por estradas esburacadas, estradas empoeiradas, de repente você não enxerga nada, é uma curva que você tem que fazer em alta velocidade, mas o carro não capota, porque o homem que está dirigindo ali está firme no volante e não deixa aquele carro capotar. E quem está segurando a direção das nossas vidas é o nosso Deus. E a palavra de Deus diz que das minhas mãos ninguém pode tirar. Deus está nos controles das nossas vidas. Mesmo quando nós passamos por turbulências, Deus está controlando as nossas vidas.
Em segundo lugar, irmãos, que nós precisamos entender aqui, é que Deus está no controle. Nos versículos de 1 a 6, aconteceu uma coisa interessante. Os servos de Eliseu estavam fazendo uma casa, e eles estavam usando um machado de ferro, e de repente aquele machado caiu no Rio Jordão. Naquela época, os instrumentos, a maioria era feito de cobre, então um instrumento feito de ferro era muito valioso. E além disso, queridos, aquele instrumento era emprestado. Então o servo ficou desesperado. E o que Eliseu fez? Fez o machado flutuar. Logo a seguir vem o texto em que Deus traz paz para Israel, através da Síria. E o que Deus quer nos ensinar, irmãos? Que Deus está no controle, tanto das pequenas coisas, como das grandes coisas. Deus se importa com a sua vida, com o seu dia a dia, com o seu trabalho, com suas tarefas cotidianas. E Ele também se importa com grandes coisas. Ele importa com grandes coisas. Segundo lugar, o texto nos mostra também que é Deus quem nos dá a vitória. Mas a maior vitória que Deus nos dá, irmãos, não é a vitória financeira, não é a vitória política, não é a vitória contra as coisas desse mundo, não é a vitória contra a doença. A maior vitória foi conquistada lá na cruz. Aquilo que 1 Coríntios 15, 55 a 57 diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Deus nos deu a vitória sobre a morte através de Jesus Cristo. Essa é a maior vitória que nós temos, a vida eterna. E a segunda vitória que Deus nos deu, irmãos, está lá em Romanos 6, em que a palavra de Deus diz que porque o pecado não terá domínio sobre vós. Essa é a maior vitória que Deus dá ao seu povo. Deus mostrou para o povo de Israel que Ele pode dar vitória em cima do reino sírio. Quanto mais dá vitória a você sobre o seu pecado, Deus pode dar vitória ao seu povo em relação ao seu pecado. Deus pode fazer isso. Em terceiro lugar, a outra aplicação em relação, o texto nos diz que Deus é um Deus de paz. A paz vem do Senhor. E a maior paz que nós conseguimos, irmãos, é a paz com Deus. A palavra de Deus diz que quando nós éramos inimigos de Deus, Jesus nos reconciliou com o Senhor. Essa é a maior paz que o homem pode ter, a paz com Deus. Se você não tem paz com Deus, você é inimigo de Deus. E grande coisa é ser inimigo de Deus. Mas se você tem paz com Deus, louvado seja o Senhor. A outra aplicação que eu queria... Então, se nós queremos ver esse mundo com as lentes de Deus, irmãos, nós precisamos saber que é Deus quem nos dá a paz. A outra lição, irmãos, é a realidade da perdição de muitos. Olha o que aconteceu. O servo de Eliseu viu a derrota. Quando ele viu o exército, ele viu a derrota. E Eliseu fez ele enxergar a vitória. O exército sírio, quando chegou em Dotã, viu a vitória. E Eliseu os deixou cegos, mostrando que eles estavam perdidos. A vida, irmãos, é como o Salmo 73. Às vezes o crente sofre, acha que está perdido. Mas quando ele olha para a palavra de Deus, ele sabe que ele é um vitorioso. Aqueles que não têm Jesus, aqueles que são incrédulos, eles olham para esse mundo e acham que são vitoriosos. Mas o dia que eles morrerem e abrirem os olhos, eles vão se ver diante de Deus e vão ver que estão perdidos. Se nós queremos ver esse mundo, irmãos, com as lentes de Deus, nós precisamos saber que há muitos perdidos neste mundo. E que eles precisam da graça de Deus. Que eles precisam do Evangelho da paz. E que nós precisamos pregar esse Evangelho. A outra lição que nós temos, irmãos, grandiosa em relação, a outra aplicação que nós temos em relação a esse texto, é que Deus não precisa de muitos.
Deus precisa de um homem ou de uma mulher que está disposto a se colocar nas mãos do Senhor. Foi assim com a vida de Moisés, foi assim com a vida de Abraão, foi assim com a vida de Ruth, de Esther, foi assim com a vida de muitos, foi assim com a vida de um homem chamado Lutero. Quando ele, ao ler a palavra de Deus, ele que tentava se salvar pelas suas próprias obras, então ele lê na palavra de Deus: o justo viverá pela fé. E então as portas do paraíso se abriu para ele, e ele enxergou as verdades de Deus. Se nós queremos ver esse mundo, irmãos, com as lentes de Deus, nós precisamos estar dispostos a nos entregar totalmente nas mãos do Senhor. E a última aplicação que Deus nos dá nesse texto, irmãos, é que as vitórias de Deus vêm através de homens e mulheres de oração. A vitória não vem do braço, não vem da minha vontade, não vem da minha força. A vitória vem através das orações do povo de Deus. E nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Se nós queremos ver esse mundo, irmãos, com as lentes de Deus, nós precisamos saber que as vitórias só são conquistadas de joelhos e não de pé. Precisamos ser homens e mulheres de oração. Queridos, eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte: o texto chama Eliseu de homem de Deus. Apenas 7 homens na Bíblia foram chamados de homem de Deus: Moisés, Samuel, Elias, Eliseu, Semaías e Gigdalias. Esses foram os 7 homens que foram chamados homens de Deus. E por que Eliseu era um homem de Deus? Porque Eliseu via o mundo com os olhos e com as lentes de Deus. Ele conseguia enxergar o mundo com os olhos da fé. As lentes de Deus, irmãos, são as lentes da fé. A fé vê o impossível. A fé vê as promessas de Deus. A fé consola o nosso coração. A fé fortalece o nosso ser, porque a fé vem da palavra de Deus. E a palavra de Deus não pode falhar. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para nós. É a palavra de Deus que nos faz enxergar esse mundo de acordo com os olhos de Cristo. Eu não sei se você sabe que os olhos, recentemente foi feito um estudo em que os olhos são um prolongamento do cérebro. Sabia disso? Se nós queremos ver o mundo com as lentes de Deus, nós precisamos ter a mente de Cristo. Encher a nossa mente com a palavra de Deus. Conhecermos a Cristo, termos intimidade com Ele, conhecermos a Sua vontade, conhecermos tudo de Deus, sermos cheios do Espírito Santo. Que o povo de Deus possa, nesta noite, sair daqui para a semana que se inicia, começar a ver o mundo com as lentes de Deus. Para que a gente possa enxergar isso. E quando nós enxergarmos isso, termos nossas vidas nas mãos do Senhor e vivermos para a glória de Deus. E Deus ser exaltado através das nossas vidas. Que Deus abençoe sua vida, querido. Se você deseja isso, fique de pé. Senhor, eu quero ver o mundo com as lentes do Senhor. Fique de pé. Eu quero, a partir de hoje, enxergar esse mundo com as lentes da fé, Senhor. Aumenta a minha fé. Senhor, eu preciso ver o sobrenatural de Deus, o impossível do Senhor. Eu preciso enxergar a Tua vontade. Oremos, irmãos. Senhor, eis aqui o Teu povo. Teu povo, Senhor, precisa e anseia por enxergar os acontecimentos, os fatos, esse mundo, de acordo com as lentes de Deus. Para que eles possam entender que o Senhor está no controle,
que o Senhor é soberano, que é o Senhor quem nos dá a vitória, que é o Senhor quem nos dá a paz, que o Senhor é quem cuida de nós, que isso é conquistado através de orações. Dá ao teu povo, Senhor, uma visão como Eliseu orou e pediu para o seu servo. Dá isso ao teu povo, Senhor, porque os dias se findam e o teu povo precisa acordar. Acorda, ó tu que dormes. Nós precisamos, Senhor, ver o mundo como o Senhor deseja que nós enxergamos. Por isso, abre os olhos do teu povo, Senhor. Mostra para eles as tuas verdades. Façam eles descansar na tua soberania, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria encerrar mostrando o seguinte. Mostra aqueles 3 slides. Uma das coisas que Eliseu fez foi sanear um rio. Tinha um rio lá que a água era ruim de beber. E o povo estava lá. Então Eliseu pegou um bocado de sal, jogou e a água se tornou pura, boa de se beber. Isso aqui que vocês estão vendo aqui é a fonte de Eliseu. Pode passar. Essas águas existem até hoje. Até hoje. E é água boa de beber, irmãos. Pode passar, está lá. A fonte de Eliseu. Elisha Fontaine é a fonte de Eliseu. Deus usou um homem e até hoje as suas obras permanecem, porque ele se entregou nas mãos do Senhor e viu o mundo com as lentes de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.